O atraso no pagamento da taxa do condomínio é algo que pode acontecer com qualquer pessoa, pelos mais diversos motivos. Falta de verba, erro, esquecimento e tantos outros. Enfim, o fato é que o pagamento em atraso traz consigo alguns valores acessórios, acréscimos que tornam a dívida mais cara. Você sabe quais são eles? Você sabe quais são os limites desses acréscimos? Eu sou Cláudio Nogueira, especialista em direito condominial, e vamos falar a respeito dos valores que são cobrados no pagamento em atraso da taxa do condomínio. Vem comigo! Para esse vídeo não ficar muito longo, nós vamos tratar de forma simples e rápida sobre todos os acréscimos, falando o essencial a respeito de cada um deles. A ideia é que os detalhes e as polêmicas sejam tratados em vídeos específicos. Assim, o conteúdo do canal fica mais objetivo e fica mais fácil de você encontrar exatamente o que está procurando. Eu preciso entender quais pontos mais te chamam a atenção, o que você não entendeu ou discorda, e assim produzir um conteúdo direcionado para você. Então, coloque o teu comentário aqui embaixo e não esquece de curtir e compartilhar. Vamos iniciar falando da correção monetária. A maior parte das pessoas não faz ideia do que seja isso, mas já ouviu falar de IGPM, que é muito comum em contratos de locação, e INPC, muito utilizado quando o assunto é reajuste de salário. Mas como eu disse, o objetivo desse vídeo não é tratar no detalhe, mas dar noções gerais. Então, por hora, você só precisa entender que, principalmente aqui no Brasil, com o passar do tempo, as coisas vão ficando mais caras. Nós damos a isso o nome de inflação. Então vamos pegar como exemplo um condômino que não tenha pago a sua taxa do condomínio há um ano atrás. Aqueles 200 ou 300 reais, seja quanto for a taxa daquele condomínio, que serviriam para adquirir um determinado bem ou serviço, agora já não pode mais fazer isso. Porque um ano depois, o preço aumentou. Se antes 200 ou 300 reais seriam suficientes, agora serão necessários 220, 350 reais. Acontece que essa inflação, esse aumento de preço, ele pode ser medido. E é aí que surge o Índice Geral de Preço do Mercado, ou IGPM, e o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, ou INPC, que são os dois exemplos que eu considero mais comuns em condomínio, mas existem diversos outros. Esses índices vão permitir saber quanto foi a variação dos preços desde a época em que a taxa deveria ter sido paga. E assim será possível saber quanto a mais o condômino terá que pagar. Só mais uma coisa para esse vídeo a respeito de correção monetária. Embora seja de fato um valor a mais a ser pago, a correção monetária não é considerada um acréscimo. Assim, no sentido de que o seu objetivo não é fazer o condômino pagar mais caro. Na verdade, o seu objetivo é preservar o patrimônio do credor, que no nosso caso é o condomínio, ou seja, permitir que possa ser adquirido aquele mesmo bem ou serviço. Seguindo, vamos falar do acréscimo mais conhecido de todos, a multa. De fácil entendimento, não é preciso muito para explicar. Diferentemente dos demais acréscimos, a multa é uma simples e pura penalidade, ou seja, o pagamento precisa ser realizado até o vencimento. Depois dessa data, é considerado injusto que o repasse não tenha sido feito, e assim, o infrator precisa ser penalizado. Os problemas envolvendo a multa normalmente não têm a ver com seu entendimento, que é muito simples. A confusão começa na hora da aplicação da multa, especialmente com relação aos valores que podem ser cobrados. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Por hora, para que você não fixe uma referência, vamos citar o padrão de 2%, mas eu já adianto, no seu condomínio pode ser diferente. Então vamos simplificar e imaginar uma taxa de condomínio de R$100. Passou do vencimento, multa de 2%, ou seja, R$2 a mais aí no seu boleto, mas vai somando. E vale a leitura do parágrafo 1º do artigo 1336 do Código Civil. E se ficar alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. Agora falaremos dos juros, velho conhecido da atividade da população brasileira. Funciona assim: o dinheiro pertence a uma pessoa, e no nosso caso é o condomínio, mas está nas mãos de uma outra pessoa, o condômino inadimplente. Aquele que está com o dinheiro do outro precisa pagar por estar utilizando esse dinheiro, exatamente como ocorre em um empréstimo. E é bem isso mesmo. Inclusive, o valor aumenta de tempo em tempo. É que, diferentemente da multa, que é fixa, ou da correção monetária, que pode ter uma variação para mais ou para menos, os juros sempre aumentam. Aproveitando o trecho do Código Civil que acabamos de ver, ele também trata dos juros. Se você observar, há ao mês após o valor. Isso sempre ocorre quando estamos falando de juros.
porque é um acréscimo que se repete de tempo em tempo. Pegando o nosso exemplo, haverá incidência de 1% de juros após o primeiro mês de atraso, depois mais 1% no segundo mês, e assim por diante. O valor total dos juros será a soma de todos eles. Para finalizar, trataremos dos honorários advocatícios. Mas atenção, esse é um acréscimo muito específico e ele não se aplica a todos os casos. Pode parecer desnecessário explicar isso, mas como eu já vi muita coisa na vida, não custa falar. Honorários advocatícios são os valores que se pagam pelo serviço de um advogado. Portanto, se não houver a atuação de um advogado, não haverá honorário advocatício. Por exemplo, quando o condomínio não possui uma assessoria jurídica, ou quando a cobrança não foi realizada pela assessoria jurídica. Exemplo dos casos em que a Assembleia decide que as dívidas só devem ser passadas para o jurídico depois de 30 ou 60 dias. Honorários advocatícios normalmente giram em torno de 10 a 20%. Convém que sejam estabelecidas na Assembleia, de preferência que constem na convenção e que sejam observadas na hora do fechamento do contrato com a assessoria jurídica. É muito comum haver questionamento a respeito da obrigatoriedade de pagamento dos honorários advocatícios. É que o devedor alega que quem contratou o advogado foi o condomínio. Portanto, ele, o condomínio, é que deve fazer o pagamento, abatendo do valor recebido. Por outro lado, o condomínio alega que os honorários advocatícios compõem os prejuízos causados pela inadimplência. Ou seja, se o pagamento tivesse sido feito à época correta, não seria necessário contratar um advogado. E o Código Civil estabelece que aquele que causa o dano tem o dever de reparar. Assim, os honorários advocatícios deveriam ser acrescidos ao valor a ser pago. E você? O que pensa a respeito disso? Comenta! Aqui o espaço é democrático e o seu comentário será muito importante para o vídeo específico que faremos a respeito desse tema. Agora, você já sabe quais são os acréscimos que compõem os valores cobrados no pagamento em atraso da taxa do condomínio: correção monetária, multa, juros e honorários advocatícios. Nós também poderíamos citar as custas processuais, mas vamos explorar esse assunto porque já seria uma fase muito avançada do processo de cobrança, onde o auxílio de um advogado é indispensável, mesmo que não seja obrigatório. Fica a dica. Obrigado e até a próxima. Tchau!